gente vai ter mais uma aula de redação oficial ou redação técnica e o tema de hoje é circular. Hoje falaremos sobre esse gênero, também muito conhecido dentro do meio, que é a circular. Mas antes de a gente começar a falar sobre essa redação oficial, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e assinar as notificações para estar sempre bem informado sobre esse universo da produção textual. Muito bem, quando a gente fala de circular, nós estamos falando de mais um gênero dentro da redação oficial, que, como o próprio nome sugere, né, é um texto que passa por um monte de pessoas, por isso recebe esse nome de circular. Mas hoje a gente vai falar também como é que esse texto é aplicado, em que contextos ele é aplicado, como é que ele é produzido, né? Eu vou dar um exemplo para vocês mais da frente, para vocês verem exatamente como é que ele ocorre aí dentro da nossa sociedade. A circular, então, ela é um texto que é expedido por uma autoridade de um órgão público ou de um órgão privado, tá? E isso para poder circular ali entre as pessoas com quem essa autoridade lida, né? Com quem ela trabalha ali. Então, por exemplo, se dentro daquela instituição, daquela seção, né, o procedimento a partir de agora vai ser o de usar somente um copo plástico por dia. Então, uma circular é um texto, por exemplo, que vai mostrar como é que vai ser essa conduta daí para frente. Vai dizer exatamente isso, né? Que a partir do dia tal, só se usará um copo plástico por dia, né? Para cada funcionário, por exemplo, ou para cada pessoa que trabalha ali naquele órgão ou naquela seção. Então acompanha comigo aí o que tem que ter numa circular e que isso faz parte da padronização, né? Uma das características da redação oficial. Então qualquer circular que a gente conhecer vai ter um formato semelhante a esse. Então primeiro o que vai aparecer vai ser o timbre, brasão do órgão ou da marca da empresa, né? Caso seja uma instituição particular. Título, que é o assunto, né, sobre o qual vai se tratar. E número da circular. Afinal de contas, como se trata de um documento, essa circular ela precisa ser numerada para que depois, posteriormente, caso as pessoas precisem dela, né, ela esteja fácil de acessar nos arquivos. A data do dia em que ela foi expedida, né, então assim, se ela foi escrita no dia X, é aquele dia que tem que estar colocado lá, né, da expedição. Ementa, o que é ementa? Né? É uma espécie de síntese do assunto que vai ser trabalhado ali no texto, que vai ser discutido ali no texto. Vocativo, ou seja, o chamamento, né? Trata-se de uma carta, trata-se de uma correspondência, e essa, como é uma característica de toda correspondência, também vai acontecer aqui. Né? Então, o vocativo é o chamamento, é a forma de tratamento, né? Direcionada a quem o texto precisa dizer algo, né? Depois a gente tem o corpo do texto, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, mas em geral as circulares costumam tratar de um assunto muito cotidiano, rotineiro, né? Então não costuma ser um texto longo, muito elaborado, não. É algo mais rápido, mais simples mesmo ali. Depois a gente tem uma despedida breve, né? Que é o fecho, aquele momento em que a autoridade fecha o texto se despedindo, né? Das pessoas para quem ela envia aquela circular. E aí tem a assinatura com o cargo do responsável pelo assunto que foi trabalhado. Então, se ele é um chefe de uma seção, né, vai estar ali embaixo o nome dele, chefe da seção. Se ele for o presidente daquela instituição, vai estar lá presidente e assim vai, né? Sempre uma autoridade hierárquica. Nunca vai ser um subalterno, quando a gente usa esse termo subalterno para dizer que é uma pessoa que tem um cargo inferior, né? Vai escrever uma circular para pessoas que têm cargo hierárquico superior, né? Sempre vai ser o contrário. Então, ó, o texto precisa ser formal, né? Ele tem que ser escrito de forma clara, concisa, ou seja, de modo sucinto, né? Usando o mínimo de palavras para dizer o máximo de coisas. O texto tem que ser impessoal, então não tem que ter impressões particulares ali, posicionamentos, né? Primeira pessoa, nada disso. Tem que ser padronizado, como eu já mencionei, então qualquer circular no Brasil vai ter o mesmo formato, né? Para que assim a gente possa verificar essa facilidade, né, de comunicação entre esses gêneros aí, quando, por exemplo, a gente tem contato, eu saio de uma empresa e entro em outra, né? Então, quando tem uma circular dentro dessa outra empresa, eu vou perceber que existe ali uma característica que é
peculiar, né, que é essa padronização, ou seja, todos os textos possuem essa mesma estrutura. Para facilitar a sua vida, eu construí um exemplo de uma circular, de uma coisa bem rotineira mesmo, para você entender como é que é, e você vai acompanhar comigo agora. Cooperativa Arte e Cultura dos Povos Nativos Brasileiros. CNPJ, tal, Avenida Goiáses, 999, Cidade dos Índios, Goiás. Então tudo isso é ficcional, é só mesmo para dar o exemplo para vocês. Circular número 3/2020, assunto nova entrada. Senhores colaboradores, comunicamos que a partir da próxima semana, dia 12 do presente mês, a entrada da cooperativa se dará pela rua lateral. Está em curso uma obra na entrada oficial de adaptação para cadeirantes e demais deficientes. Sendo assim, fica vedada a entrada por essa portaria até que a obra esteja finalizada, o que ocorrerá daqui a um mês. Pedimos a gentileza e a cooperação de todos com essa normativa. Atenciosamente, Raimundo Patachó, presidente da Cooperativa Arte e Cultura dos Povos Nativos Brasileiros. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, entendido que esse gênero é um gênero muito simples, tá certo? Que se colocado em prática, com certeza você vai conseguir reproduzir, né, e produzir desses textos quantas vezes for necessário, tá? Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever aqui nas nossas redes sociais para que você possa ter outras visões de outros textos também e ter mais acesso a outras possibilidades de aula de produção de texto e também de outros conteúdos, tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Valeu!